obrigado, Sr. Deputado Luís Miguel Costa, também, pelas suas palavras, pelos seus comentários. Vamos introduzir agora o período de debate. Eu tinha preferido que passassem algumas questões à medida que os oradores iam apresentando as matérias. Eu gostava só, antes disso, de pôr aqui à vossa atenção duas ideiazinhas muito simples. Ontem, na aula de Finanças Públicas, estivemos a ler essa de Queiroz. Isto dito assim, até é uma coisa estranha. A verdade é que o tema era o déficit, não é? Foi distribuído um papelinho, tinha um excerto dos Maias que falava de uma tal Agosinda que diz que conhecia bem o déficit. Porquê? Porque já tinha ido com ele assim, para comer umas queijadas, não é? O déficit, trabalhava no banco inglês e havia assim para comer umas queijadas. Bom, a questão é que a senhora não sabia o que dizia e isto ilustra dois pontos muito interessantes que têm a ver com isto. A questão financeira é uma questão que está sempre presente na nossa vida coletiva. E do ponto aquilo que tem que ver aqui com a autonomia regional, até com este monolitismo de Estado que dá a aparência que existe, mas que na verdade já não existe, e os Estados estão de facto se fragmentando no sentido de que tem que haver mais autonomia, mais poderes locais, mais poderes regionais. Esta questão que ainda nos desune, a meu ver, entre aquilo que é o poder central e os poderes regionais, é a questão financeira. Não é uma questão de identidade cultural. Nós e eles somos um todo. Eles são diferentes, nós também somos diferentes dos algarvios. Não nos desune a circunstância de eles quererem a sua própria autonomia. Aqui dentro também se fala em regionalização, em descentralização. Não. Portanto, não é isso que nos desune. Não são questões culturais, não são questões de língua, não são questões de identidade, embora nas regiões tenham identidades próprias. É a questão financeira. Aí ainda reside aquela coisa, aquela desconfiança de base, que é o nós e o eles. E o que é que nós dizemos? Eles gastam o nosso rico dinheirinho. E o que é que eles dizem? Não gastamos nada. Nós temos que... Este nós e eles tem que ser quebrado. Eu hoje fui buscar ainda a lei de 2007, porque tinha aqui um artigo que eu me lembrava, que tem que ver com o princípio de transparência. E a lei tem evoluído, como sabem, a autonomia das regiões em matéria de competências, em matéria política, e aliás os oradores falaram nisso brilhantemente, e tem evoluído também na questão financeira. As regiões hoje têm muito mais competências financeiras do que tinham no passado. E vão querer ter mais no futuro. A questão que reside é esta. Precisamos, o princípio da transparência ainda está construído dos órgãos de Estado para os órgãos de Estado. Eu, o Poder Central, quero que sejas transparente. E eu, o Poder Central, tenho de ser transparente quando mando verbas, ou quando recebo verbas de ti, ou quando distribuo verbas, ou quando faço aqui a aplicação dos fundos, ou quando mando receitas do imposto X, do imposto Y e do imposto Z. Esta questão da transparência tem que passar por outra questão, que não é um problema até estritamente autonómico, é um problema até também de finanças locais, que é um problema da eficiência e da transparência face ao cidadão. Isto é, sobretudo as finanças locais assentam muito em fundos. O Governo Central recebe esta coisa toda, as receitas dos impostos, as receitas patrimoniais, as receitas do Estado, aquelas que estão estabelecidas na lei, e depois distribui através dos fundos de coesão para isto, para aquilo e para aquilo outro. O que é que fica? Fica uma amálgama onde ninguém se entende. O cidadão não tem a percepção. O cidadão das regiões autónomas, o cidadão dos municípios, o cidadão de onde quer que esteja, não tem uma percepção de quem gasta o quê e como. E mais do que saber se eles e nós gastamos, quem gasta o quê, é saber se quem está gastando melhor. Saber onde é que estão os paradigmas da eficiência. Os recursos públicos são finitos, os recursos tributários são finitos, as nossas finanças públicas viveram sempre este problema crónico do déficit, com exceção do período que foi o período do Estado Novo, onde havia uma grande ortodoxia financeira e uma centralização. Aliás, Salazar dizia ali logo em 28, Ministro das Finanças, é preciso, isto está de acordo com aquilo que os oradores disseram, concentrar a potência financeira em a nação, textualmente, isto está no discurso, é até citado nos livrinhos que usamos na cadeira de Finanças. Ora bem, a questão que ainda reside é esta, portanto, aqui, onde é que eu acho que temos que ganhar espaço no plano financeiro, que aqui se falou muito, uma vez mais, é não tanto, nós precisamos de seguir mais o rastro financeiro dos recursos, nós cidadãos. Não é nós instituições. As instituições sabem onde estão os recursos, para onde vão, como vêm e como são gastos. O cidadão não tem essa informação. Não tem, em parte, porque a informação é opaca, porque os regimes são complexos, em parte também porque está relativamente aliado tudo isto. Também temos que pôr alguma carga no cidadão. Mas este princípio da transparência, se fosse trabalhado noutro sentido, e a nova lei, enfim, não sei se traz muita matéria sobre isto, mas uma lei que permitisse ao cidadão fazer uma avaliação direta de quem está gastando bem, quem gasta bem deve ter um prémio, quem gasta mal não deve ter, se estamos gastando em receita corrente, estamos em receita de despesa corrente, estamos gastando em despesa de investimento, e em despesa de investimento que seja reprodutiva,
Então aí estamos gastando bem, porque estamos gastando, não interessa se são eles, somos nós, porque eles e nós somos todos nós. E se bem repararmos, nós somos todos ilhéus. Isto é uma península, que eu saiba. Eu próprio também sou um ilhéu. Também nasci numa ilha. A terra onde eu nasci hoje não é uma ilha, mas há 400 anos era uma ilha. Quer dizer, é verdade. Eu nasci em Peniche, há 400 anos era uma ilha. Estava desligada do continente e ainda a minha mãe lembra-se de as marés grandes, as marés vivas de agosto, cruzarem o mar de um lado para o outro. E a natureza por ter uma autonomia. Ora bem, ali não houve reivindicações autonómicas, mas havia também, afinal, somos todos o mesmo. O que precisamos é de acabar com este esquema de desconfiança, que já não existe no plano político, percebendo perfeitamente que as regiões autónomas querem a sua autonomia. São diferentes, têm especificidades próprias, têm reivindicações próprias, também têm o ónus de estar longe, de esticar esse território da União, quase até os Estados Unidos. Nós vamos em território nacional num terço da viagem quando vamos para Nova Iorque. Não é? Depois os outros 2 terços é que não, mas isso significa que a União, quando olhar mais para o Sul, agora centrou-se mais para o Leste, não é? Mais para o Oeste, para Leste, para o Oriente, para Leste, portanto, mas ela vai ter que se descentrar, porque os recursos marítimos, os fundos marítimos, tudo isso, vão ganhar importância neste século. E, portanto, afinal, isto é uma questão que passa por, a meu ver, por ganhar transparência neste domínio, que é de quem usa, não tanto saber o quê, mas de como usa aquilo que são recursos comuns. Porque quando uma parte do todo está bem, o todo estará bem também, não é? Como costumamos dizer, quando o meu amigo está bem, eu também estou bem. Então, o rastro financeiro, um sistema mais transparente, um sistema que promova a concorrência territorial entre regiões, e não apenas dizer eles estão melhores porque gastam mais do que nós gastamos. Não, eles estão melhores, se calhar, porque afetaram melhor os seus recursos financeiros que lhes foram dados, porque os utilizaram de uma forma mais inteligente, porque utilizaram um investimento foram mais eficientes, o investimento é mais reprodutivo. É isto, é uma gestão que tenha mais que ver com os resultados em termos de bem-estar coletivo e em termos de reprodutividade futura. A meu ver, a questão financeira ainda é aquilo que está no nosso imaginário como sendo aquilo que nos desune. Aqui há uns anos, e já vão muitos anos isto passa a correr, eu era adjunto do Ministro das Finanças e de um dos ministros, Miguel Cadilho, já há uns anos, e aparecia um senhor da Madeira, já não lembro o nome, era muito alto, se eu lembro de certeza, a pedir o cheque. O homem queria o cheque, era vice-presidente da Regional. Era o Miguel de Sousa. Miguel de Sousa, exatamente. O homem estava lá por mês 2 ou 3 vezes, era o cheque do ISP, era o cheque do imposto automóvel, era o cheque não sei o quê. Porque o regime era outro. O regime, infelizmente, melhorou. As regiões têm direito a ter os recursos que lhes são devidos. O que nós não temos, o que não chega ao cidadão, esta transparência existe nas contas públicas, nós temos uma boa tradição de contas públicas, o que não chega ao cidadão é esta informação sobre quem gasta o quê e, sobretudo, como se gasta e como é que isso contribui para que aqueles que gastam de forma mais ineficiente e fazem, eventualmente, piscinas em vez de fazer outras coisas em cada freguesia, para que eles aprendam aqueles que gastam bem. E se nós tivéssemos mais esta percepção, porventura, limávamos a última das desconfianças que existem entre nós e eles, quando nós e eles somos um todo coletivo. Muito bem, era só este pensamento que eu tinha para vos deixar. Gostaria agora de passar à fase das perguntas. Sintam-se à vontade. Aproveitem esta oportunidade fantástica de termos aqui pessoas tão eloquentes, tão experientes, quantas que estão neste painel, com exclusão de mim própria. Mas façam um favor, fiquem então à espera das vossas questões. Pelo menos ali o Nuno vai ter que colocar uma questão. Tem lá uma atrás, faz favor. Quando o doutor ministro Duarte falou que em setembro não havia universidade nos Açores, mas há uns tempos mudou das vontades. Depois do tempo em que não havia um mercado, um centro comercial em São Vicente, uma via rápida, e há que dizer que a insularidade, de certa forma, torna-se mais difícil, ou pelo menos mais demorado, devido aos tais produtores. E agora, se o Dr. Mota Amaral me permite, quando diz que para os Açores são precisas de horas até chegarmos lá, eu me permito